Olá meus amigos, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Eu sou Ismael Oliveira, sejam todos bem-vindos, fiquem todos à vontade aqui no nosso canal. Como vocês sabem, o nosso canal tem o intuito de trazer argumentações, de trazer um olhar crítico sobre religiões, de fazer com que você seja capaz de questionar essa verdade que supostamente foi colocada na sua cabeça, mas que quando você questiona, quando você analisa com senso crítico, você vê muitas incoerências e as verdades elas não funcionam dessa forma. A verdade ela não pode ter incoerência. E o vídeo de hoje nós vamos fazer aqui uma análise e ver uma argumentação que foi usada aqui pelo pastor Rodrigo Silva, que ele se diz aí apologeta, ele defende aí as ideias do cristianismo. E supostamente quem fez esse corte, é um videozinho bem curto, esse é um argumento que vai deixar os ateus sem palavras. Os ateus vão ficar calados quando ouvirem esse argumento. Eu vou pôr o vídeo agora e nós vamos analisar esses argumentos para ver se faz algum sentido na prática. Você é feliz como ateu. Eu sou feliz como crente. Você deve ser muito bem casado com a Cíntia. Eu sou muito bem casado com a Laura. Você ama o que faz. Eu amo o que eu faço. Você é um cara legal. Eu também me considero um cara legal. Você divulga ciência. Você foi para Brasília e faz isso. Eu também divulgo ciência. Nós somos iguaizinhos. Isso. Agora, se nós dois morrermos, não fez diferença nenhuma. Então, quer dizer, o seu ateísmo, a gente vai empatar até a morte. Ah, sim. Mas se eu tiver certo, você tá perdendo muita coisa. Entendeu como é que desempata? Porque a gente pode ter uma vida igualzinha, mas, cara, se eu tiver certo e tiver uma vida eterna, tiver um céu esperando, tiver um Salvador que morreu na cruz do Calvário para te libertar dos seus pecados, te dar a vida eterna, se eu tiver certo, que a coisa é boa demais para eu ficar calado e não te convidar a experimentar. Porque se o que eu acredito é verdade, Serjão, cara, você é um cara gente boa demais para ficar de fora. Então, meus amigos, esse é o corte no qual vai deixar os ateus sem argumentação. Para quem não manja um pouquinho, essa argumentação, né, que ele acabou de usar é a aposta de Pascal. Pascal foi um filósofo, matemático francês, que ele desenvolveu essa argumentação que a princípio parece muito lógica, né? Aparentemente parece ser racional e coerente, mas faz sentido mesmo? Será que isso é coerente e é racional? Aqui ele parte de que ateus e cristãos são pessoas iguais. Concordo, nessa parte eu concordo. Você ser crente ou você ser ateu, na vida prática vai mudar muita pouca coisa. Ele argumenta que para um ateu e para um cristão é mais vantajoso, é mais racional você ser cristão do que ser um ateu. Porque segundo a aposta de Pascal, que é o que é utilizada nesse corte, nesse vídeo, quando você morrer, o ateu e o cristão, se o ateu morreu e estava certo, não há deuses, logo eles não vão perder nada. O ateu não perde nada, porque logo não há Deus, e o cristão também não vai perder nada. Porém, se o ateu estiver errado e o cristão certo, aí o ateu vai se ferrar, porque o ateu vai ser punido no inferno. Porém, essa é uma análise no qual, se você for analisar, se você for questionar, não faz muito sentido. Porque o religioso parte que a aposta que ele está fazendo é de 50%. Ele tem 50% de chance de estar certo. Ou Deus existe, ou ele não existe. Então, o cristão, ele parte da ideia de que, apostando na ideia de Deus, ele não vai perder nada. Mesmo ele estando errado, não vai acontecer nada. Porém, aqui a gente já tem a primeira problemática nessa argumentação. Porque aqui o cristão, o pastor Rodrigo Silva, ele parte da premissa que existe apenas uma ideia de Deus, o Deus cristão. Então, para ele, é 50%, mas ele esquece todas as outras ideias de deuses. Então, não é 50%. Tem estudos aí que mostram que tem pelo menos 5.000 religiões. Cada religião com seus deuses diferentes e diversos. Imagina se o cristão ele aposta nesse seu Deus favorito, no Deus cristão, e ele morre. E o Deus que existe não é o cristão, é o Deus lá da Polinésia.
É o Deus de uma religião pequena, é um Deus que ainda não foi conhecido. Então o cristão, ele será punido também. E até pior, porque imagina que há um Deus que não é o cristão, e ele se depara com um ateu, uma pessoa que não acreditou na ideia dele, e se depara com um religioso cristão, que dedicou a sua vida acreditando e fazendo as supostas ideias, supostas vontades desse Deus que não existe. Ele vai acabar punindo o cristão muito mais do que um ateu, porque o ateu não teve evidência nenhuma, não acreditou em Deus algum, enquanto o cristão escolheu um Deus. Logo, a ideia da aposta de Pascoal já tem esse pequeno problema, que é a ideia de que não há apenas a ideia do Deus cristão, há várias outras ideias de deuses. Logo, a aposta de Pascoal não é 50%. Não é você escolher entre duas possibilidades. Existem outras possibilidades caso existam deuses, né? Ou existe um Deus. Logo, essa é a primeira problemática. Partimos agora para a segunda problemática da argumentação, que é a utilidade da crença. A crença aqui está sendo utilizada como um meio de conseguir benefícios à frente. E podemos nos questionar sobre a genuinidade dessa crença. Se há um Deus e ele sabe que você escolheu acreditar neles apenas porque seria algo mais vantajoso para você, seria, por via das dúvidas eu vou acreditar no Deus cristão, porque se eu morrer e eu estiver errado, não acontece nada, mas se eu estiver certo, ele vai me salvar, ele vai me recompensar. Será que esse Deus, que é tão inteligente, ele não vai sacar que você está acreditando nele apenas por uma maneira de oportunismo da sua parte? Você está apenas tentando se dar bem, que em nenhum momento você foi genuíno nessa crença, foi mais por uma questão de probabilidades? Então esse é um segundo problemática na argumentação da aposta de Pascoal. Se houver um Deus, ele vai saber que a sua crença não foi genuína, e sim que você utilizou essa crença para tentar ter benefícios quando morrer. Vamos agora para a terceira problemática nessa argumentação. Porque em um determinado momento do vídeo, o pastor aqui, o Rodrigo Silva, ele diz que o cristão ele não custa nada. Para ser cristão e um ateu, não há custos, não há pedidos, não há sacrifícios a ser feitos. Porém, nós sabemos que para aqueles que são cristãos, eles têm que seguir um dogma, eles têm que seguir regras, eles têm que fazer tudo aquilo com base nas regras e nos dogmas da sua religião. E os cristãos perdem sim, eles perdem liberdade, eles são obrigados a frequentar templos, muitos deles são obrigados a doar dízimos e ofertas, eles deixam de viver coisas que ele poderia viver sem a ideia de crenças religiosas na sua cabeça. Então, a ideia de você acreditar em Cristo, de você ser cristão, não é algo só de crença. Eu acredito, ponto final. Além da crença, há outras coisas no qual você tem que seguir. Há um conjunto de regras e doutrinas e dogmas que a religião impõe para os seus fiéis. Logo, você está perdendo sim. Você está perdendo momentos da sua vida atual, que é um momento que a gente sabe que existe, para apostar numa suposta vida após a morte, para apostar numa recompensa que só virá quando você morrer, que é algo que a gente não tem evidência nenhuma disso. Um cristão que escolheu acreditar e seguir as doutrinas, os dogmas, as regras, ele renuncia os momentos que ele poderia ter aqui, pensando em uma suposta recompensa após a morte. Logo, há sim uma perda. E essa perda é agora, é aqui, numa vida em que a gente sabe que existe. E você acreditar em divindades, logo, tem uma cobrança sim. Tem o tempo que você vai se dedicar a essa divindade, o dinheiro envolvido, os medos psicológicos e há todo tipo de problemas que trazem a religião, traz no mundo do cristão. Imagina você viver sabendo ou pensando que há um inimigo imaginário que pode querer te matar. Um inimigo imaginário que vai fazer tudo o que pode para atrapalhar a sua vida. Então isso são problemas psicológicos que o cristão, que o crente tem que enfrentar na sua vida.
Logo, há sim uma cobrança, então o custo não é zero. Quarta problemática na argumentação aqui do pastor Rodrigo Silva, que essa argumentação que ele usa, a aposta de Pascoal, não prova nenhum tipo de Deus. Essa argumentação que ele usa não faz o menor sentido quando você questiona racionalmente, e ela não traz evidências racionais que comprove a existência de uma divindade. Logo, a aposta de Pascoal é uma aposta do medroso, é uma aposta daquele cara que fala assim, por via das dúvidas, eu não vou perder nada, supostamente, o que ele está falando, mas eu já mostrei para vocês aqui que tem uma cobrança para acreditar nessa ideia. Então, assim, você vai pagar alguma coisa, não é nada zero, não é nada de graça, há um custo sim para ser cristão. E essa é a aposta do covarde, é a aposta do Pascoal, né? Então, que ele utilizou aqui no vídeo, e vocês viram que tem muitos problemas nessa argumentação e não prova divindade alguma. Então, meus amigos, finalizamos esse vídeo aqui mostrando para vocês as problemáticas dessa argumentação, dessa aposta de Pascoal. Eu mostrei para vocês que tem muitos problemas aí racionais que não fazem sentido com o que foi dito. O cristão ele tem muito a perder escolhendo ser cristão, porque ele vai dedicar muito da sua vida, vai ter todo aquele processo mental, todos aqueles problemas psicológicos de acreditar em Deus e também no diabo, acreditar em infernos, acreditar em maldições, acreditar em várias coisas que a religião traz ali embutida. Então não é um custo zero. Se você escolher ser cristão, você vai ter que se dedicar e vai acabar perdendo muito tempo da sua vida que nunca mais vai voltar. Então, o que você achou dessa argumentação aí do pastor Rodrigo Silva? Realmente vai calar os ateus? É esse tipo de argumentação que vai provar as ideias religiosas? Deixe o comentário de vocês aí embaixo. E é isso aí, pessoal. Até mais. Até a próxima.